O que aconteceu na viagem sobre a qual sua família nunca fala? Minha mãe anunciou que íamos dirigir 8 horas até a casa do tio Archie para o dia de ação de graças. E a reação do meu pai foi sair do quarto sem dizer uma palavra. Eu tinha 17 anos e tinha visto o tio Archie exatamente 2 vezes na vida. Ambas em funerais, onde ele apareceu atrasado e saiu cedo. Papai nunca falava sobre o irmão, exceto em respostas curtas e secas que me faziam parar de perguntar. Então, quando mamãe insistiu que iríamos este ano, que iríamos em família, que finalmente agiríamos como adultos nessa história, eu esperava que papai brigasse com ela. Ele não brigou, e isso me surpreendeu mais do que qualquer coisa. A vovó Loreta foi conosco porque ela se recusava a voar para qualquer lugar, e porque ela era quem estava pressionando por essa reconciliação há 3 anos seguidos. Ela passou a maior parte da viagem contando histórias sobre papai e Archie quando crianças, como eles eram próximos, como construíram uma casa na árvore juntos e dividiram o quarto até Archie ir para a faculdade. Papai olhava para a estrada e não dizia nada, e mamãe ficava se virando para sorrir para a vovó, como se estivesse tentando compensar o silêncio dele. O tio Archie nos recebeu na garagem com a filha dele, Raina, que tinha 14 anos e olhou para mim como se eu fosse uma espécie alienígena sobre a qual ela tinha lido, mas nunca visto. Ele abraçou a vovó primeiro, depois mamãe, e quando chegou no papai, eles apertaram as mãos como colegas de trabalho fechando um acordo desconfortável. Raina e eu acabamos sentados juntos na varanda enquanto os adultos conversavam lá dentro, e ela me contou que o pai dela estava nervoso há semanas, que limpou a casa inteira 3 vezes e comprou 4 pelos diferentes antes de decidir por um. O primeiro dia foi melhor do que eu esperava, principalmente porque todos estavam se esforçando tanto para serem educados que nada de verdade foi dito. Mamãe ficava direcionando a conversa para tópicos seguros, como a escola de Raina e minhas inscrições na faculdade, e a vovó preenchia as lacunas com mais histórias de infância que faziam os 2 irmãos olharem para o chão. Eu peguei papai olhando para Archie às vezes com uma expressão que eu não conseguia decifrar, algo entre raiva e tristeza, e Archie olhando de volta para ele com a mesma expressão. No segundo dia, as coisas começaram a rachar. Papai fez um comentário sobre Archie sempre ser o favorito, disse como se fosse uma piada, mas com uma ponta de verdade que fez a sala ficar em silêncio. Archie riu, mas sua mandíbula estava tensa, e mamãe entrou para mudar de assunto tão rápido que derrubou o copo d'água. A vovó Loreta olhou para os 2 filhos com uma tristeza que parecia vir de algum lugar profundo e antigo, como se ela estivesse carregando aquilo há décadas e tivesse ficado cansada demais para esconder. Naquela noite encontrei mamãe e Archie conversando na varanda dos fundos quando fui pegar um copo d'água. Eles pararam quando me viram, e mamãe disse que estavam só colocando a conversa em dia, mas algo na voz dela me fez parar. Archie disse boa noite e entrou, e mamãe ficou ali por um momento com os braços cruzados sobre o corpo antes de segui-lo. Disse a mim mesmo que não era nada. Voltei para a cama e esqueci. O terceiro dia foi o dia de ação de graças, e todos pareciam determinados a passar por ele sem incidentes. Vovó fez o recheio dela, Raina me ajudou a pôr a mesa e por algumas horas, quase parecíamos uma família normal tendo um feriado normal. Papai até sorriu durante o jantar, um sorriso de verdade, e contou uma história sobre Archie ensinando ele a andar de bicicleta que fez todo mundo rir. Os olhos de Archie ficaram marejados e ele disse que sentiu falta do irmão. E papai assentiu e disse que também sentiu falta. E eu pensei que talvez toda essa viagem tivesse valido a pena afinal. Depois do jantar, papai foi procurar Archie para ajudar com a louça. Eu estava no corredor quando ele abriu a porta do quarto de hóspedes e congelou. Me aproximei e vi a blusa de mamãe no chão, Archie recuando em direção à parede, mamãe pegando um travesseiro para se cobrir. Papai disse: "Só, quanto tempo?" Archie começou a murmurar alguma coisa e papai repetiu mais alto: "Quantos anos?" Mamãe começou a chorar e disse: "Tony, por favor", numa voz que soava como um pedido de desculpas por algo que vinha acontecendo há muito tempo. Raina correu ao ouvir o barulho e ficou ao meu lado. Vovó Loreta apareceu atrás de nós, olhou para dentro do quarto e disse baixinho para Archie: "Eu avisei você 3 anos atrás." Foi quando eu entendi. Vovó sabia. Toda essa viagem, essa reconciliação, ela estava tentando fazer eles pararem, achando que não ousariam fazer nada debaixo do mesmo teto. Fomos embora em 20 minutos. Raina me abraçou para se despedir e sussurrou: "Sinto muito." E ainda não sei exatamente pelo que ela estava se desculpando, pelo pai dela ou pelo fato de que nós 2 tivemos que ver aquilo.